No século XX, os Estados Unidos foram governados durante 8 anos por presidentes sem mandato popular. Eleição presidencial nos Estados Unidos não é nacional nem direta. Como o país é uma federação, cada estado realiza sua própria eleição, que escolhe delegados para um colégio eleitoral de 538 membros. Este número equivale ao de deputados que cada estado tem na Câmara dos Representantes, num total de 435, e o total de senadores, que são 100, e mais três representantes do Distrito de Colômbia, onde fica a capital, Washington. Os representantes do Distrito de Colômbia têm direito à voz, mas não a voto no Congresso. Para se eleger presidente, um candidato precisa de, no mínimo, 270 votos no colégio eleitoral. É a única esperança do presidente Donald Trump, que perdeu para Hillary Clinton no voto popular e sempre teve aprovação abaixo de 50%. No voto popular, o ex-vice-presidente Joe Biden tem uma vantagem nas pesquisas, a média das pesquisas, de cerca de 8 pontos percentuais. Como 48 dos 50 estados americanos dão todos os delegados ao partido vencedor, em 5 vezes, desde a fundação do país, o ganhador no voto popular não foi eleito presidente. 3 vezes foram no século XVIII, quando a democracia era novidade e a elite de dirigentes reservou um papel de árbitro final do processo para evitar que um maluco chegasse à Casa Branca. No ano 2000, o vice-presidente Albert Gore Jr. conquistou 543.895 votos a mais do que o então governador do Texas, George Walker Bush, mas perdeu no colégio eleitoral por 271 a 266 por causa da Flórida, então governada por Jeb Bush, irmão do presidente, que venceu na Flórida por 537 votos sob fortes suspeitas de fraude. Em cada região do estado, as cédulas eram diferentes, algumas cédulas tinham que ser perfuradas mecanicamente, um pedaço do papel ficou pendurado, foi questionado, a questão foi para a Justiça, o Tribunal de Justiça da Flórida ordenou uma recontagem geral, mas a Suprema Corte, com maioria conservadora, suspendeu a contagem. A ministra liberal Ruth Bader Ginsburg, que faleceu há pouco, derrotada, escreveu no voto dissidente: talvez nunca saibamos quem ganhou a eleição de 2000, mas sabemos desde já quem perdeu: o povo e a democracia americana. Com uma vitória mínima, Bush levou os 25 votos eleitorais da Flórida e venceu a eleição. George W. Bush ganhou no voto popular em 2004, quando o país estava em guerra, havia invadido o Iraque e o Afeganistão, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro, o que sempre favorece o presidente do dia. Não se muda de presidente no meio de uma guerra, mas dá para dizer que a reeleição foi consequência da vitória suspeita do ano 2000. Na época, Hillary Clinton, eleita senadora, falou em tornar a eleição direta sem o colégio eleitoral, mas não conseguiu. Em 2016, a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, teve 2.868.686 votos a mais do que Donald Trump, mas perdeu por 304 a 227 no colégio eleitoral. Trump ganhou por 77.744 votos em estados chaves, por 44.292 votos na Pensilvânia, 10.704 em Michigan e 22.748 em Wisconsin. Hoje, numa democracia madura, o colégio eleitoral não faz mais sentido, mas é muito difícil mudar o sistema. Uma reforma constitucional nos Estados Unidos precisa ser aprovada por 2/3 da Câmara e do Senado e ratificada por pelo menos 38 estados. E os estados pequenos ganham força com o sistema criado pelo colégio eleitoral, e principalmente os estados pêndulo, que podem ir para um lado ou para o outro, e assim tem uma força eleitoral decisiva. Na eleição de Jimmy Carter, em 1976, havia 40 estados em disputa. Hoje, a política nos Estados Unidos está tão polarizada que a eleição presidencial é decidida em 10 a 12 estados. Nos outros, é praticamente certa a vitória do Partido Democrata ou do Partido Republicano. O Partido Democrata predomina no Nordeste, na região que vai de Nova York até a Nova Inglaterra, na região dos lagos, da fronteira com o Canadá e na costa oeste. O Partido Republicano é favorito no centro-sul, na região menos cosmopolita,
na chamada América Profunda. Os candidatos nem perdem tempo fazendo campanha no estado mais rico e populoso, a Califórnia, com 55 delegados no colégio eleitoral, onde a vitória democrata é certa, assim como também é certa em Nova York, que manda 29 delegados. Só vão nesses estados para arrecadar dinheiro para a campanha. O segundo maior estado é o Texas, em segundo maior estado em população, né? O Texas tem 38 delegados, é um estado conservador, onde os democratas não ganham uma eleição desde 1976, com Jimmy Carter, um fazendeiro de amendoim conservador do sul dos Estados Unidos, era governador da Geórgia. Trump lidera no Texas por 1,3 ponto percentual, dentro da margem de erro. O terceiro estado mais populoso hoje é a Flórida, passou Nova York, onde Biden lidera por 1 ponto percentual e meio dentro da margem de erro. Se Trump perder na Flórida, e especialmente no Texas, está liquidado. Talvez, desta vez, o estado decisivo seja a Pensilvânia, onde Biden nasceu, mas logo a família se mudou para Delaware. Pensilvânia é parte da Muralha Azul, a cor do Partido Democrata, que Trump derrubou para chegar à Casa Branca com a promessa de reindustrializar. A Pensilvânia, Ohio e Michigan fazem parte do chamado Cinturão da Ferrugem, a região da decadência industrial, onde o atual presidente conquistou os votos dos brancos de classe média sem curso superior, que historicamente votavam no candidato democrata. Biden é mais popular que Hillary e está atrás desses votos. No último dia da campanha, os dois candidatos fizeram comícios na Pensilvânia, que manda 20 delegados para o colégio eleitoral. Para se reeleger, Trump precisa ganhar no Texas, na Flórida, na Geórgia, na Carolina do Norte, em Ohio, no segundo distrito do Maine, um estado que divide os votos eleitorais, e em pelo menos 2 destes 7 estados em que Biden lidera as pesquisas: Arizona, onde os democratas não ganham desde Bill Clinton, em 1996, Michigan, Minnesota, Nevada, Novo Hampshire, Pensilvânia e Wisconsin, onde o presidente encerrou a campanha. Mas esta é uma eleição diferente, por causa da pandemia do novo coronavírus, que provavelmente vai derrotar Trump. Mais de 100 milhões de americanos votaram antecipadamente e mais de 60 milhões desses votaram pelo correio. Trump tenta impugnar os votos pelo correio, alegando que só perderá se houver uma fraude maciça com votos enviados pelo correio. O presidente deve fazer uma festa terça-feira à noite na Casa Branca e pode cantar vitória se os resultados iniciais o favorecerem e tentar impugnar a contagem de votos a partir daí, especialmente dos votos que chegam pelo correio. Neste clima de extrema polarização, em que o presidente chama os opositores de anarquistas, socialistas e comunistas, 2 comícios democratas foram suspensos porque partidários de Trump cercaram ônibus da oposição e bloquearam estradas. No segundo caso, em várias cidades, os comerciantes estão protegendo as lojas com tapume por temor de que o resultado das eleições deflagre uma onda de violência, como nos países do terceiro mundo. Trump é um sinal da decadência dos Estados Unidos. O presidente já mobilizou seus advogados. Se a eleição for apertada e, por exemplo, for decidida na Pensilvânia, onde a apuração deve durar dias, o resultado pode ser judicializado. Se os votos forem impugnados ou houver um empate no colégio eleitoral, a decisão vai para a Câmara, mas lá também a votação será por estado. O partido que tiver a maior bancada terá o voto daquele estado. Hoje, os republicanos têm a maioria dos deputados federais e de 26 estados e os democratas de 22, mas a votação seria realizada pela nova Câmara a ser eleita neste 3 de novembro, provavelmente com uma maioria democrata ampliada. O mandato de Trump termina em 20 de janeiro. Se não houver um novo presidente eleito, assume a presidente da Câmara, que hoje é a deputada democrata Nancy Pelosi, a arquinimiga de Trump. Mas a expectativa é de uma vitória de Biden, e talvez uma vitória folgada. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua.
Use máscara se tiver de sair da rua e muito obrigado pela sua atenção.